Olá, boa noite. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Boa noite. Ontem foi uma live muito especial, uma live muito maravilhosa. E olha, a Joyce já tá aqui. Já vou te chamar, tá, Joyce? Já vi aqui que você mandou o recadinho, solicitação para estar ao vivo. E assim, hoje a gente vai falar com uma farmacêutica maravilhosa. Essa farmacêutica ainda se encontra no Brasil e ela fez o plano de carreira, né? Fez o projeto Carreira com Propósito. Na época tinha outro nome, Virada de Carreira. Boa noite, Célia. Boa noite, MK Ar-Condicionado. Então, a nossa amiga Joyce, que vai entrar daqui a pouco com a gente, nós nos encontramos porque eu fiz um grupo, né, do mesmo estilo que eu tô fazendo, com o link na bio, e ela entrou, participou da imersão. Na época foi uma imersão, o nome não era nem workshop, era imersão, e ela veio pro grupo. E durante esse projeto, ela estava muito ansiosa para ir para o Canadá, é um sonho dela. Só que ela não tinha um plano definido, se ela ia revalidar o diploma, se ela ia fazer uma outra estratégia, não tinha um plano definido. E durante o processo do plano de carreira, que ela se conheceu melhor, olhou para os talentos dela, ela definiu um plano. E com certeza daqui a um ano, Joyce estará embarcando para o Canadá com uma outra visão, porque ela fez uma escolha cuidada. E aí, eu gostaria que vocês me ajudassem compartilhando essa live de um conteúdo maravilhoso para a gente poder realmente conversar com uma pessoa que está fazendo acontecer, que realmente quer realizar os sonhos e pouco a pouco está chegando. Então, vamos lá, eu vou compartilhar, vamos fazer aviãozinho aqui. Para quem já está aqui, me ajuda a fazer o aviãozinho para convidar os colegas para que eles possam estar e escutar um pouco dessa conversa, né? Que é super importante, essa experiência maravilhosa. Já estou fazendo aqui meu aviãozinho, tá? Para que a gente possa ouvir e crescer com mais uma experiência. Vamos lá. Tô fazendo aqui, ó, todos os meus contatos, tô mandando aviãozinho para que todo mundo possa vir para a live e escutar a história maravilhosa, que é essa história que a nossa amiga Joyce vai contar, uma história verídica. Então, vamos lá. Eu acho que já tá bom. Vamos lá. Tá. Pronto. Então, vamos lá. Joyce, vou te convidar para que você venha para a live e vamos falar sobre essa sua meta de longo prazo que está quase se realizando, que é ir para o Canadá, tá? Vamos lá. Não fique nervosa. Entrando. Vamos lá, vamos ver. Fiz o convite. Aê! Primeira live! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu sei que foi meio corrido para você, né? Tá conseguindo Foi. ver direitinho, os comentários estão, né, um pouquinho em cima de você, mas eu tô conseguindo te enxergar bem. Fica tranquila, tá, Joyce? Gente, é a primeira live da Joyce, então sejam amiguinhos dela, tá? Então, Joyce, vamos fazer assim. Me fala um pouco sobre a sua carreira, sobre esse porquê, essa vontade imensa, porque a gente já conversou antes, você tem uma vontade imensa de morar no Canadá, né? E, Tô falando e me super. fala
fala um pouco disso, me fala sobre todo esse movimento de vida que você fez, né? Desde a decisão da farmácia, o concurso que você passou, e agora você tendo que agora se arriscando, né, por um sonho, você vai, né? Acredito que ou você vai deixar a matrícula, né? Vai trancar a matrícula, ou você vai seguir sem a matrícula. É algo que realmente, né, é impactante. Então, vamos conversar um pouquinho, me fala. Sim, eu sou farmacêutica, né, de formação, sou farmacêutica, mas eu atuo como técnica de laboratório, como servidora pública estadual já por 7 anos. Eu trabalho num hemocentro, um laboratório de controle de qualidade na área de hemoterapia. E eu fiz farmácia depois que eu entrei no hemocentro. Eu já atuava na área, sim, sempre gostei, queria fazer farmácia, mas a minha primeira faculdade não era na área. E aí, depois que eu entrei no hemocentro, eu falei, não, agora é a hora de fazer farmácia. Fiz, e na área farmacêutica mesmo, eu nunca atuei, sempre em laboratório, minha experiência em laboratório. Uhum. É uma Mas barreira aqui, assim, né? mas esse sonho de ir para o Canadá, me diz por que o Canadá? Poderia ser qualquer outro país, né? Mas por Sim, que o Canadá e como farmacêutica? Porque poderia ser, porque lá é um recomeço, é um novo país. Por quê? Vamos bom, lá. quando eu tinha 16 anos, eu fazia o ensino médio, uma amiga minha foi fazer intercâmbio em Vancouver, e aí ela voltou e foi falando, apresentando para os amigos, né? E eu era uma dessas amigas. Eu fiquei encantada com a cultura do país, assim, por ser um país multicultural, que recebe muito imigrante, que abraça o imigrante, né? Que tem aquela política que incentiva o imigrante e recebe bem os diferentes. E pela cultura que ela foi falando assim pra gente, né? Da educação, a qualidade de vida, a segurança. Aquilo me chamou muito a atenção quando eu tinha 16 anos. E eu falava, nossa, eu quero ir um dia para esse país, eu quero conhecer. E quando ela mostrou Vancouver, eu achei lindo. Eu falei, nossa, quero conhecer. Mas na época, assim, eu não tinha, não me imaginava com condições de nem fazer um intercâmbio. Então eu ficava assim naquele, nossa, que top, mas não é para mim. Não tem condições para ir. Sim, sim. E aí, Aí você. conforme foi Uhum. passando o tempo, esse desejo, essa admiração pelo Canadá só foi aumentando. Eu sempre via uma notícia ou outra, sempre pesquisava, sempre ficava assim meio que de olho, mas achava que não era para mim, mas ficava admirando de longe, sabe? E aí eu me formei na primeira faculdade. Aí eu lembro que na primeira faculdade eu fiz faculdade pública, né? Tinha oportunidade de fazer intercâmbio fora. E eu ficava sempre de olho nos editais que abria para o Canadá. Mas o meu inglês não me permitia, então eu ficava só no campo do sonho mesmo. E aí, depois que eu entrei nesse concurso público, minha situação financeira melhorou um pouco. Daí eu fui vendo que era possível se eu me programasse. E entrou a pandemia, 2020. Eu estava super descontente no setor que eu estava. Foi aquela, sabe assim, falava, não, eu preciso mudar. E aí eu fiquei em dúvida se eu mudava apenas de trabalho, se eu pedia as contas de um serviço público, farmacêutica, ou se eu continuava, sei lá, se eu fosse mesmo para a área de drogaria. E aí eu fiquei na dúvida, ou se eu vou mesmo para o Canadá. Fiquei assim na dúvida. E foi quando a Jéssica surgiu. Eu entrei num grupo de farmacêuticos que estão no Canadá. E a Jéssica está nesse grupo. E eu já estava pesquisando, porque eu estava tentando. Eu sou uma pessoa assim, muito de colocar na balança e pensar muito e ver risco, benefício e tal. E aí eu estava pensando, já estava avisando de olho em algumas vagas privadas, vendo especializações também numa área que eu gosto muito, que depois eu vou comentar.
e também estava de olho no grupo de farmacêuticos do Canadá. Tava assim, balanceando. E eu lembro que quando eu entrei no grupo de farmacêuticos, eu falei, não, acho que não compensa eu ficar aqui, não dá, eu acho que o que eu quero mesmo é ir embora. E aí a Jéssica um dia mandou mensagem lá no grupo falando da virada de carreira e que ela dava esse auxílio para a gente encontrar o nosso propósito. E veio a calhar no momento que eu estava passando, era exatamente aquilo que eu estava buscando. E aí eu entrei. Foi, foi. E ali você conseguiu enxergar muitos talentos, porque a gente sabe que você tem outros talentos à parte, além de ser farmacêutica, né? Assim, esse teu jeito, essa simpatia. E ali você fez um plano, né? Conseguiu desenhar um plano muito definido, né? Que agora você vai com mestrado, né? A prova vai ser quando mesmo? Eu ainda não marquei, mas eu já perdi o intake da próxima turma, né? Que geralmente é no fall, que eles falam que é em outubro. Não. É em outubro. Já perdi porque eu tinha que ter aplicado em janeiro e eu estava dependendo de algumas outras questões. Então já perdi, então vai ficar para o próximo janeiro para eu aplicar, né? Sim. Vamos ver. Eu recapitulando Então, só a nossa história. Uma Oi? correção que no início da live você anunciou que eu iria daqui a um ano, então vai dar um pouquinho mais que um ano, vai dar 1 ano e meio. Não, tá ótimo. Se tudo der Porque certo, se Deus estiver nos planos, tudo correr de acordo com o planejado, né? É porque você viu, não sei se eu mandei a live para você de ontem, né? A Isabelle falando que é uma meta de longo prazo. Sim. E a gente, quando começou a mentoria, você, não, Jéssica, eu preciso quase ir agora, eu não posso esperar muito, lembra? Uma ansiedade muito grande, né? E lá, quando a gente não vai com uma clareza do que a gente vai fazer lá, a gente fica perdida mesmo e fica sem saber qual o caminho seguir, né? Sim. E aí vem as frustrações, porque lá você vai trabalhar com diferentes tipos de trabalho. E trabalhos que não vão. Se você não tem, por exemplo, se eu tenho clareza onde eu quero chegar, eu consigo dar conta de aguentar algumas coisas porque eu tenho um propósito maior. Sim, eu acho que a mentoria com você foi muito importante nesse sentido. Primeiro, de equilibrar a minha energia, assim, que eu tava muito, além da ansiedade, tava desesperada mesmo, sabe? Tava querendo dar um tiro, assim, no escuro. Mas pela fuga, né? Pelo descontentamento. E aí, eu enxerguei isso através da sua mentoria, que sim, é natural, a gente vai sentir isso mesmo, mas a gente precisa enxergar isso como um propósito para nos levar a algum lugar. O descontentamento gera a mudança, né? Tudo começa pelo descontentamento. Basta a gente saber dosar, basta a gente saber controlar essa ansiedade que a gente está para chegar ao lugar certo, planejando da forma correta, né? Porque eu lembro que chegou muito ansiosa, um pouco negativa, querendo mudar muito rápido. E aí já eu querendo descobri. Exatamente. Ainda se programando financeiramente. Você não estava ainda programada financeiramente. Ainda estou nos passinhos. E assim, a gente olhou tudo aquilo. Não é fácil olhar, porque não vai contra o que a gente quer, porque a gente é que nem uma criança animada. Eu quero, né? Uhum. E o Canadá é um movimento, é uma meta de longo prazo, sabe? Sim. Porque senão vai ser impactante se você não tomar as medidas anteriores. Ainda mais para quem